O sol de 2007 batia impiedosamente sobre as ruínas de Porto Príncipe. O ar estava impregnado com o cheiro de fumaça e o desespero de uma capital sitiada. Cité Soleil não era apenas um bairro, era uma fortaleza controlada pelo medo. As gangues armadas ditavam as leis em cada beco e viela lamacenta. No centro deste caos, o general Santos Cruz assumia uma responsabilidade monumental. Ele sabia que a diplomacia tradicional já não era suficiente para conter a violência. O general ajustou seu capacete azul, o símbolo de uma paz que precisava ser conquistada. Veículos blindados Urutu patrulhavam as fronteiras invisíveis da zona de exclusão. Cada movimento das tropas brasileiras era observado por olhos hostis escondidos nos telhados. O planejamento estratégico exigia um conhecimento milimétrico do terreno urbano. Santos Cruz desenhou as linhas de avanço que cruzariam o coração do território inimigo. A missão era clara: neutralizar os centros de comando das gangues sem causar danos colaterais excessivos. Soldados brasileiros preparavam seus equipamentos, checando cada munição e rádio. A inteligência indicava que os líderes das gangues estavam fortalecendo suas posições. O general reuniu seus comandantes para a última revisão do plano de ataque. Ele enfatizou que a presença física na linha de frente seria essencial para o sucesso. O risco de uma emboscada era uma constante que assombrava os pensamentos de todos. Os motores dos blindados Urutu começaram a roncar, vibrando o solo poeirento da base. A logística para sustentar um combate urbano prolongado foi meticulosamente organizada. Porto Príncipe era um labirinto de concreto e incertezas que aguardava as tropas. Santos Cruz caminhava entre seus homens, transmitindo uma calma que mascarava a gravidade da hora. Ele não comandaria de um bunker seguro, mas sim do epicentro da batalha. O uso de drones e vigilância aérea fornecia os últimos detalhes sobre as barricadas inimigas. A tensão era palpável enquanto o relógio avançava para a hora zero. A comunidade internacional observava com ceticismo a ousadia do plano brasileiro. Para Santos Cruz, a pacificação era a única forma de devolver a dignidade ao povo haitiano. Ele revisou as regras de engajamento, garantindo que a força fosse usada com precisão cirúrgica. Os snipers brasileiros tomaram suas posições silenciosas em prédios estratégicos ao redor da zona. O silêncio da madrugada era um prelúdio sinistro para o que estava por vir. Ordens finais foram transmitidas através de canais de rádio criptografados. O general Santos Cruz cruzou o portão da base, liderando o comboio em direção ao desconhecido. A cada metro avançado, a presença das gangues tornava-se mais evidente e ameaçadora. Balas perdidas de combates internos entre as gangues já cruzavam o caminho das tropas. Santos Cruz manteve a calma, orientando o comboio a manter a formação e a velocidade. A miséria humana que cercava a operação servia como um lembrete constante do porquê estavam ali. Os batedores relataram que a gangue principal havia bloqueado o acesso ao setor Boston. O general deu a ordem para preparar a brecha tática no bloqueio. O som metálico de armas sendo destravadas ecoou dentro dos blindados. O primeiro tiro disparado por um sniper inimigo atingiu a blindagem com um estrondo seco. A batalha pela alma de Cité Soleil estava apenas começando e não haveria volta. Quando a primeira explosão iluminou o céu, Santos Cruz percebeu que a resistência seria muito mais feroz do que o esperado. O clarão da explosão ainda refletia nas lentes dos óculos de proteção de Santos Cruz enquanto o comboio avançava. Rajadas de metralhadora começaram a martelar a blindagem externa dos veículos Urutu com um som metálico ensurdecedor. O general manteve a mão firme no rádio enquanto coordenava o posicionamento dos atiradores de elite nos telhados periféricos. As tropas brasileiras desembarcaram sob fogo cruzado, buscando abrigo imediato atrás das carcaças de carros abandonados. A resistência das gangues estava concentrada no bairro de Boston, um labirinto de concreto e medo. Santos Cruz decidiu descer do veículo blindado para sentir o terreno e motivar seus comandados diretamente. Ele observou o rastro das balas traçantes cortando o céu negro como chicotes de luz carmesim.
Cada passo dado nos becos lamacentos era um desafio à autoridade dos criminosos locais. O general ordenou que a infantaria avançasse em formação de diamante para maximizar a cobertura. Do alto das torres de água, franco-atiradores das gangues tentavam identificar os oficiais brasileiros. Santos Cruz não se abaixou, caminhando com uma calma que desafiava a própria morte. Ele apontou para uma edificação fortificada que servia como quartel-general para o grupo armado. O som de um lança-rojão ecoou, seguido por uma nuvem de escombros que voou sobre a tropa. Apesar do impacto, o general manteve-se imóvel, apenas limpando a poeira de seu ombro. Ele sabia que a chave da vitória não era apenas o poder de fogo, mas a pressão psicológica constante. Os megafones das forças da ONU pediam a rendição, mas eram respondidos apenas por novos disparos. A ordem de invasão do perímetro interno foi dada com um aceno seco de cabeça. Granadas de efeito moral explodiram, criando clarões cegantes dentro das vielas estreitas. Soldados brasileiros realizaram a entrada tática, chutando portas e neutralizando ameaças em segundos. O suor escorria pelo rosto de Santos Cruz sob o capacete azul, misturando-se à fuligem da batalha. Mulheres e crianças gritavam ao fundo, presas entre a libertação e o terror da guerra. O general instruiu seus homens a garantirem corredores seguros para a evacuação de não combatentes. Um dos líderes da gangue foi avistado tentando fugir pelos telhados de zinco. Imediatamente, a equipe de precisão recebeu as coordenadas e iniciou o acompanhamento do alvo. O ar estava espesso com o cheiro de diesel queimado e pólvora fresca. Santos Cruz analisava cada metro conquistado, recalculando a rota diante das barricadas improvisadas. O trovejar dos canhões de 90 mm dos blindados Cascavel começou a demolir os ninhos de metralhadora inimigos. A terra tremia sob os pés dos soldados a cada disparo da artilharia leve. "Mantenham a disciplina de fogo", exclamou o general pelo rádio de campo. Ele avançou até uma esquina onde um soldado ferido estava sendo atendido por um médico. O olhar do general transmitia uma promessa silenciosa de que ninguém seria deixado para trás. A luta agora era de casa em casa, um combate de curta distância brutal e exaustivo. As primeiras bandeiras brancas começaram a aparecer timidamente em algumas janelas do setor sul. Santos Cruz sabia que poderia ser uma armadilha e ordenou cautela redobrada. Gradualmente, o som incessante dos disparos deu lugar ao zumbido dos motores e lamentos distantes. O general caminhou até o centro da praça principal, agora sob controle total da ONU. Ele viu seus soldados, exaustos mas triunfantes, organizando a segurança do perímetro. Pela primeira vez em anos, o sol nascia sobre uma cité-soleil que não estava totalmente sob o jugo das gangues. Santos Cruz retirou o capacete, sentindo a brisa matinal enquanto observava os estragos da noite. Mas o silêncio foi subitamente quebrado por uma transmissão de rádio de emergência vinda de um setor supostamente pacificado. O rádio estalou com a notícia de que os últimos focos de resistência haviam sido cercados no setor norte. O general Santos Cruz ordenou um avanço cauteloso para evitar baixas civis desnecessárias. As tropas brasileiras moveram-se em formação de diamante através das ruas estreitas de Cité-Soleil. Ao chegarem ao ponto de origem do chamado, descobriram que a ameaça havia sido neutralizada pelos próprios moradores. Este momento marcou a primeira vez que a população local se sentiu segura o suficiente para resistir às gangues. O general caminhou pessoalmente pelas ruas agora silenciosas, inspecionando os danos da batalha. O custo da paz era visível nas paredes cravejadas de balas e nas fachadas destruídas. Mas, aos poucos, as janelas começaram a se abrir pela primeira vez em semanas. A bandeira do Brasil tremulava no alto de um antigo posto de comando das gangues agora capturado. Relatórios de inteligência confirmaram que os principais líderes dos grupos criminosos haviam fugido ou sido detidos. Santos Cruz sabia que a vitória militar era apenas o primeiro passo para a estabilidade real. Ele convocou uma reunião imediata com as agências humanitárias da ONU para iniciar a reconstrução. Caminhões carregados de suprimentos médicos e alimentos começaram a entrar na zona pacificada.
Crianças começaram a correr atrás dos veículos, sorrindo e acenando para os soldados. Os soldados brasileiros, exaustos mas satisfeitos, distribuíam água e rações de emergência. A comunidade internacional observava com espanto a rapidez com que a ordem foi restaurada. Analistas militares destacaram o equilíbrio perfeito entre o uso da força e a proteção dos direitos humanos. O modelo brasileiro de pacificação tornou-se uma referência para futuras missões de paz globais. Santos Cruz, no entanto, sempre atribuiu o sucesso à bravura de seus homens no terreno. Uma cerimônia discreta foi realizada para honrar aqueles que deram suas vidas pela causa do Haiti. A infraestrutura básica começou a ser reconstruída com a ajuda dos engenheiros militares brasileiros. Os postos de saúde foram reabertos, oferecendo atendimento médico vital para milhares de pessoas. Pela primeira vez em anos, o som do riso substituiu o som dos disparos nas noites de Cité-Soleil. O general Santos Cruz recebeu elogios diretos da Secretaria-Geral das Nações Unidas por sua conduta. Ele provou que um comandante deve estar onde o perigo é real para inspirar sua tropa. Escolas foram reformadas e os professores voltaram a lecionar com segurança. Mercados locais voltaram a fervilhar com o comércio de frutas e tecidos coloridos. A avaliação final da batalha mostrou uma redução drástica nos índices de criminalidade em toda a capital. O Brasil consolidou sua posição como uma potência diplomática e militar capaz de liderar operações complexas. O general visitou uma última vez o memorial aos caídos antes de deixar o comando. Ele sabia que o Haiti ainda enfrentaria muitos desafios no futuro. No entanto, a semente da esperança e da auto-organização comunitária havia sido plantada. A transição para o governo civil haitiano começou a ser coordenada com cuidado. O peso da responsabilidade de milhares de vidas finalmente começou a diminuir nos ombros do general. Sua liderança foi descrita como heróica por subordinados e observadores externos igualmente. A guerra em Cité-Soleil ensinou ao mundo que a paz exige tanto coragem quanto compaixão. Anos depois, os moradores ainda falam do general brasileiro que trouxe o dia de volta. O legado de Santos Cruz permanece como um exemplo de excelência tática e humanismo. O silêncio que agora reina nas ruas de Cité-Soleil é o maior troféu dessa batalha. A Operação Iron Fist terminou, mas a história de bravura escrita naquelas ruas viverá para sempre. O Brasil provou seu valor e o general Santos Cruz tornou-se um herói de sua geração.